Boa noite, meu povo! Boa noite, Viviane, Juliana, Wellington, Leandro. Obrigado pela presença. Me digam aí, por favor, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Para mim é um prazer estar aqui novamente nesse domingo, para que a gente possa aí, né, tá conversando, tá discutindo um pouquinho aí sobre um tema tão importante. Então me fala aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, por favor. Espero que dê tudo certo, para que a gente possa começar a discutir um pouquinho sobre um tema tão importante. Deixa eu ver aqui. Um tema tão importante que é a negligência, né? A negligência de ser você para fantasiosamente ter o outro. Então acho que é esse o tema que nós vamos abordar hoje, né? A negligência que nós temos com nós mesmos para fantasiosamente ter o outro em nossa vida. E o ter o outro, minha gente, tô falando que é a questão externa, tá? Manter um emprego, ou ter o outro em nossa vida, ou ter uma amizade. Então nós vamos discutir um pouquinho aí sobre esse tema, que é um tema que a gente vê muito no dia a dia, a gente vê muito aí nas relações. Então penso eu que é, né, um assunto de grande importância, pensando no desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Eu anotei aqui alguns pontos que tá aí para que a gente possa pensar na prática, né, no nosso ponto aí do dia a dia, se nós estamos fazendo, se nós estamos aí trazendo questões pro nosso dia a dia, que vai dar a entender que nós estamos nos negligenciando para fantasiosamente ter o outro. Rui, obrigado pela presença. Então, qualquer coisa que vocês tenham aí a perguntar, a contribuir, vão mandando aí a perguntinha para que eu possa estar discutindo com vocês durante a nossa live ou até mesmo no final. Daniela, obrigado pela presença. E aí nós vamos poder estar refletindo sobre um tema de grande importância. Primeira coisa importante para eu saber se eu tô me negligenciando para fantasiosamente ter o outro, gente, é um assunto, um comportamento que a gente pode avaliar no nosso dia a dia. Quando paramos de cuidar de nós ou adiamos os nossos planos. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa discutir. O Rui tá perguntando se tá bronzeado, foi pra praia? Rui, fui! Você tava lá, né, meu querido? Fomos hoje pra praia, minha gente, Ilha de Armona. Postei aí umas fotinhos pra vocês verem, um lugar maravilhoso. Então vale muito a pena conhecer. Quem está em Portugal, em Algarve, vale muito a pena conhecer. E quem aí está em outros lugares do país, do mundo, quando vier a Portugal, Algarve, vale muito a pena conhecer, viu? Então, e gente, só pra dar um adendo, porque eu não quero o povo me azucrinando depois do meu privado. Fomos com todos os cuidados, com as orientações da Organização Mundial de Saúde, usamos máscara, a praia lá, o lugar que nós ficamos, tinha completamente só nós, né, particularmente só nós, então nos cuidamos, ficamos ali preservados e reservados. Então, está aos poucos sendo liberados aqui em Portugal a liberação para que a gente possa sair, alguns estabelecimentos abrindo. Então, por isso que continuamos a nos cuidar, mesmo mediante a abertura e a liberação do isolamento, tá, minha gente? Eu tô falando isso porque eu não quero ouvir, olha, eu vou ficar ouvindo o povo me chamar no privado pra me encher o saco. Cadê a máscara? Cadê não sei o quê? Então, eu já estou falando pra vocês que nos cuidamos sim nesse momento que nós saímos hoje, ok? Deixa eu ver aqui quem é que entrou. Luciana, obrigado pela presença. Juliana, obrigado pela presença. Bom, como eu falei, quando paramos de cuidar de nós ou sempre adiamos nossos planos. Gente, quando eu falo sempre adiamos nossos planos, claro que existem situações e momentos em que por alguma interferência, por algum imprevisto, a gente adia mesmo algum plano que a gente tenha e não dá para concretizar naquele momento. Isso não quer dizer
Voltou, gente? Porque apareceu aqui vídeo direto pausado. Voltou? Me fala. Porque parece que tô vendo pessoalmente falando. Me fala se vocês estão me vendo direito, gente. Porque pareceu aqui que o vídeo pausou. Será que é a internet? Me diga aí para eu dar continuidade, minha gente. Posso continuar? A tecnologia é? Ah, então ótimo. Então, não quer dizer então que eu estou me negligenciando, minha gente, unicamente porque eu adiei um projeto, que eu adiei aí alguma questão que eu tinha para concretizar. Não. Agora, a questão eu preciso avaliar se a todo momento eu faço esse adiamento. Se a todo momento eu paro de cuidar de mim, né? Paro de olhar para minhas questões, paro de olhar para os meus projetos, para os meus planos, para minha vida, né? E aí é importante que a gente avalie, vinculado a essa questão de estar muito disponível para o outro. Então, assim, eu paro de concretizar meus projetos e planos porque eu coloco o outro em primeiro lugar. Coloco vamos colocar assim, o satisfazer o outro sempre em primeiro lugar. Então isso mostra que eu tô o quê? Me negligenciando. Eu deixo eu de lado. E gente, quando eu falo deixar eu de lado, ou então me colocar em primeiro lugar, que é importante, eu não tô dizendo uma pessoa egoísta, uma pessoa narcisista, tá? Que exploda-se o mundo, exploda-se o outro. Eu quero aquilo e aquilo eu vou ter que fazer. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo que eu preciso sempre me observar e sempre me perceber se aquele outro, ele tá fazendo parte primária da minha vida. Então eu deixo questões minhas para suprir o outro. Eu deixo de fazer questões minhas para fazer as coisas do outro. Então, eu me negligenciar, é importante que a gente olhe para essas questões aí. Tá? Seja bem-vinda, Rayane, obrigado pela presença. Então, quando já não nos ouvimos e precisamos do outro para decidir. Esse é um outro ponto importante para a gente olhar, né? Porque às vezes as pessoas, a gente vai olhar muito para pessoas às vezes insegura, essa questão de precisar da opinião do outro, seja o básico. Se aquela roupa tá boa, se aquela decisão de aceitar aquele emprego ou não, de aceitar um relacionamento ou não, de terminar um relacionamento ou não, de comprar determinada coisa ou não. Ou seja, tudo que eu faço, eu peço opinião do outro. Claro, minha gente. Hamilton, obrigado pela presença, meu querido. O Wellington disse que nós vamos fazer uma live juntos, né, gente? Aguardem essa live maravilhosa, vou postar aqui. Vai ser lá no YouTube, então aguarde que em breve vou fazer aqui uma live com o Wellington Soares e com o Hamilton. Nós vamos falar aí sobre o cuidado da saúde física, o cuidado da atividade física, o cuidado aí da qualidade de vida diante da atividade física versus saúde mental e emocional. Então aguardem que nós vamos divulgar. Então, quando eu preciso sempre da opinião do outro, que o outro decida por mim, porque assim, quando eu peço a opinião do outro, porque eu quero compartilhar, ou porque a opinião do outro é legal, é interessante, é importante, ok, minha gente, as relações faz parte. Eu me relacionar com o outro faz parte de eu opinar e do outro opinar também, tá? Mas se eu unicamente preciso que o outro me ajude a tomar uma decisão, né? Então a minha vida fica na mão do outro. E o outro decide o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Então, é gravíssimo isso. Eu estou me negligenciando, né? Por quê? Porque fantasiosamente eu vou mostrar pro outro que aquela sua opinião é tão importante pra mim. Você é tão importante pra mim. Às vezes, pra quê? Pra manter o outro próximo, pra mostrar o outro que ele é importante na minha vida. Então, às vezes nem eu quero aquela opinião, eu nem concordo com o que o outro está me dizendo. Mas fantasiosamente eu deixo o outro que envadecido. Ai, como a minha opinião é legal pro André, como a minha opinião é importante pro André. E aí, eu fantasiosamente acho que aquilo nos aproxima, tá? Outro ponto é,
quando colocamos as necessidades dos outros em primeiro lugar, que é o que eu coloquei para vocês inicialmente, né? Eu preciso em determinado lugar hoje, preciso comprar alguma coisa para mim, mas aí o outro, ai André, será que você pode ir comigo no shopping? Por exemplo, tá? E aí eu pego, faço o quê? Eu coloco a minha necessidade, eu coloco preciso comprar, que eu preciso imprimir, que eu preciso fazer, que eu preciso produzir. Eu deixo de lado, ai, mais tarde eu faço. Por quê? Porque eu vou lá com esse outro ao shopping, eu vou lá com esse outro, de repente, em algum lugar. Então eu deixo o meu ponto de lado e vou suprir esse outro. Simone, obrigado pela presença. Cristina, obrigado pela presença, né? Então a Juliana tá falando assim, tem que encontrar o meio termo. É isso. Esse meio termo que é complicado para as pessoas. Porque as pessoas, elas ficam tão inseguras se eu vou perder, né? Se eu não vou ter mais aquele emprego, se eu não vou ter mais aquele outro, que eu não consigo ter esse meio termo. Priscila, obrigado pela presença. Então, essa questão de sempre o outro estar em primeiro lugar, de eu suprir o outro para que eu consiga me manter aquele outro, aquela relação, aquele emprego. Eu sempre, eu falo do exemplo sempre de emprego, de quebrar os meus valores e princípios. Então eu tenho meus valores em princípio, meus princípios, só que aí no emprego eu vejo, gente, posturas, eu vejo comportamentos daquela empresa em que não concordo, em que me agride, né? Em que eu fico arrasado com aquilo, e aí ainda mesmo assim eu faço com a fantasia de que eu vou manter aquele emprego. Claro, gente, que tem questões que eu preciso ver se não é uma infantilidade minha, se não é uma imaturidade minha, tá? Porque é só porque eu quero daquele jeito, tem que sair daquele jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem questões na nossa vida que me agride. Tem questões na minha vida que que ultrapassa, gente, meus valores e princípios. E é isso. Para eu saber disso, eu preciso me conhecer. Eu preciso me sentir. Eu preciso me perceber para saber que eu estou me negligenciando, que eu estou me anulando para fantasiosamente manter aquele emprego. Porque quando tiver um corte, minha gente, não pense que seu nome não vai estar lá se for necessário. Não é porque você aceita tudo que a empresa quer que você vai ser mantido no quadro. Não é porque você aceita tudo que o seu namorado, namorada, marido, esposa quer que a relação não vai acabar. Então cuidado com isso. Robson, obrigado pela presença. Michele, obrigado pela presença. Fernando, obrigado pela presença. O Hélio colocou aqui, André, muitas pessoas não estão preparadas para lidar com a transparência ou com o ponto de vista dos demais. E a verdade dói. Isso está ligado à falta de autoconhecimento do outro? Não necessariamente, Wellington. Essa questão da transparência nós já falamos numa live. As pessoas pedem a transparência do outro, mas não conseguem dar conta. Né? Então, quando o outro é sincero com o outro, ele não consegue dar conta. Por quê? Porque ele quer apenas ouvir o que está de acordo com o que ele quer que eu quer ouvir ou quer que aconteça na vida dele. Ele quer um mundinho perfeito. E o mundinho perfeito é sair do jeito que eu quero. É as pessoas fazerem o que eu quero. É as pessoas falarem do jeito que eu quero. Então, esse autoconhecimento é importante? Sim. Por quê? Porque aí eu vou entender por que aquilo me traz um desconforto. Por que aquilo pega tanto em mim? Por que eu não aceito a opinião do outro? Por que eu não aceito aquele comportamento do outro, as regras, as leis? Então eu tenho que primeiro entender isso. Por que mobiliza tanto? Por que me incomoda tanto? Aí eu vou saber se está numa base de uma imaturidade, do mimado e do birrento, ou se está pautada nos meus valores e princípios, porque me agride, né? Me anula, eu me negligencio para eu pegar e ter essa transparência ou essa verdade do outro. Como a gente falou em uma live aí, o Leandro Carvalho fala isso, né? Eu só vou me ofender se eu não me conhecer. E é isso que eu preciso. O autoconhecimento, ele traz isso. Autoconhecimento, como a gente falou, não é autoimagem. Autoconhecimento é eu perceber por que aquele comportamento do outro, por que aquela pontuação do outro, por que aquela verdade do outro, a opinião do outro, a transparência do outro, as regras, as leis da empresa, seja lá o que for, da cultura, do país, da cidade, por que aquilo me agride tanto. Porque eu posso não concordar, gente.
Mas eu preciso respeitar, desde que não me agrida, desde que não me anule. Porque se me anular, eu tenho que entender também por que eu estou me submetendo àquilo. Eu não concordo com determinada postura da empresa, mas eu tenho que entender por que aquilo eu estou me negligenciando a ponto de me anular. É algo que, olha, eu perco o sono, me dá dor de estômago, eu fico pensando naquilo todo momento, nossa, eu tive que fazer aquilo, eu tive que ser ter tal postura com determinada pessoa, eu não acho que aquilo seja o melhor manejo, a melhor forma de atuar, né, as regras que a empresa traz pra gente. E aí eu tenho que entender por que eu tô fazendo aquilo. É pra manter o emprego? Por que eu aceito determinada, gente, que as pessoas me tratem de determinada forma? É para manter a amizade? Porque não é garantia. Não é garantia que eu aceitar ser tratado de determinada forma vai manter aquela relação. Por isso que eu coloquei fantasiosamente mantém o outro. Gabriela, obrigado pela presença. Fantasiosamente eu mantenho aquele emprego. Então, eu me anulo. Viveu a empresa, a vida inteira você viveu unicamente a relação pautada unicamente no que o outro quer, por isso que eu me sinto vazio. E isso, gente, é gravíssimo, porque quando sai da minha vida, e a gente vê muito na parte de dependência, a gente fala dependência química, mas tem também uma dependência emocional, ou tem também aí o workaholic, que é uma dependência profissional. Quando sai da minha vida, eu me sinto oco, eu me sinto desestabilizado por causa disso. Porque eu só sabia viver mediante a esse outro, e quando eu falo outro, eu falo tanto pessoa, quanto emprego, quanto o país que eu estou, a cidade que eu estou, não importa. Luana, obrigado pela presença. Por isso que eu preciso me conhecer e me perceber, para saber quando eu estou me negligenciando, quando eu estou me anulando, para ter esse outro na minha vida, para ter esse emprego na minha vida, para ter essa amizade na minha vida, para ter esse grupo na minha vida, porque não é garantia. Outro ponto é quando competimos para ser perfeitos e deixamos de ser nós mesmos. Aqui nós vamos entrar em competição. E a gente vê muito isso em redes sociais, né? Eu sempre me movimento para ser o que o outro quer nas redes sociais, o que o outro impõe nas redes sociais, o que é certo fazer o que está nas redes sociais, o que eu preciso comer o que está nas redes sociais, onde eu preciso conhecer porque está nas redes sociais, o que eu preciso fazer, o que eu preciso dormir, olha, isso, gente, me traz a ser um robozinho. Lembra que a gente falou já uma vez? Qualidade de vida saudável, ela é individual. Eu preciso me perceber e eu preciso me observar diante do meu comportamento, diante das minhas sensações, diante dos meus sentimentos. E isso de eu pegar e querer reproduzir o que é imposto, né? Eu preciso também trazer para o porquê que isso me incomoda quando o outro não faz. Então, por exemplo, a gente já falou sobre essas questões em uma determinada data específica que precisa se comprar presente. E aí, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Aí eu vou lá, né? E uma pessoa pega, um colega, um amigo, seja lá o que for, e não faz, não compra um determinado presente. Eu fico horrorizado. Por que que ele não fez isso? Se é uma data que precisa ser feito. Gente, você faz isso. Você cultua essa data. Você acha que todo mundo precisa comprar um presente nessa data. O outro não. E não dá para eu impor isso. E isso serve para qualquer situação. Existem escolas, existem empresas que não comemoram determinadas datas. E se eu estou lá dentro, ou se meu filho ou algum conhecido está dentro dessa escola, eu preciso seguir as regras que estão impostas nessa instituição. Não dá para eu impor algo meu, da minha cultura, da minha casa, a todo mundo.
Então não dá para eu descer a goela abaixo que a pessoa precisa aceitar. Então é essa questão, eu fico muito na imposição do que o externo está nos colocando. E aí me agride, por quê? Porque eu fico correndo atrás do que é perfeito. Perfeito é o quê? Suprir o que o externo está impondo. Fazer o que obrigatoriamente estão colocando para mim que eu preciso fazer. E gente, e aí eu esqueço meus valores. Eu esqueço meus princípios. Eu esqueço o que realmente para mim é importante. O que realmente para mim é válido no meu dia a dia. Quando tentamos agradar e inventar para nossa realidade ou nossa opinião, eu camuflo. Então o que acontece? Eu vou vendo o que está imposto aí na minha cultura, no meu dia a dia, nas minhas imposições, e eu vou fingindo que pra mim tá bem. E eu vou fingindo que pra mim tá tranquilo. Só que aquilo me dá uma gastura. Eu até faço. Até vou lá e faço. Só que comigo aquilo tá desconfortável. Elaine, obrigado pela presença. Aquilo pra mim tá totalmente desconfortável, tá? Quando esquecemos nosso equilíbrio e nos forçamos a colocar o desejo dos outros em primeiro lugar, que é o que eu falei. E não importa, eu a princípio, ali naquele momento, eu até faço, mas quando chego em casa, eu fico pé da vida porque eu fiz aquilo, por que eu não me posicionei, por que eu não falei, por que eu não me impus. Eu fico remoendo aquilo, gente, a todo momento, só que eu não consigo me posicionar, porque se eu me posicionar, eu tenho medo de perder o outro, eu tenho medo que aquele outro, ele fique bravo comigo, eu tenho medo que a empresa me repreenda. Então, eu começo a anular, que é o que a gente falou na live passada, se eu não me engano. Uma coisa é eu falar, ai gente, não tem problema nenhum com determinado tipo de pessoa, ou com determinado lugar, ou com determinado bairro, mas no meu dia a dia, isso não é compatível, só que eu não me posiciono. Eu não me posiciono porque eu tenho medo das represárias, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, do que vão pensar de mim, então eu me anulo. Só que quando eu estou comigo, eu fico, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, eu vou me negligenciando para fantasiosamente ter aquele outro. Então eu penso no que eu vou postar. Ai, não posso postar isso porque senão vou falar isso. Eu não posso postar aquilo porque eu não posso fazer isso. Gente, como? É a mesma coisa, a rede social ela tem um poder tão grande na sua vida que você não vive. Você vive para mostrar ao mundo questões que não condiz com a sua prática, que não condiz com o meu dia a dia. Às vezes as pessoas falam, nossa André, você, às vezes eu estou em alguns lugares, em algum evento, você não posta determinadas fotos. Gente, mas eu não vou postar determinadas fotos, não é para eu me preservar. É para preservar os meus pacientes, para preservar a minha profissão. É unicamente por isso. E eu não estou sendo falso, eu não estou sendo hipócrita. Eu apenas estou o quê? Preservando e reservando determinadas intimidades minhas nas redes sociais, que eu não sou obrigada a postar. Tá? Mas eu também não posso postar algo que não está sendo condizente com a minha vida. Eu não posso postar algo que não tem nada a ver com a minha vida. Unicamente eu posto para que o outro acredite que eu faço aquilo. Para que o outro acredite que eu sou daquele jeito. Não, não é. Eu quebro pau em casa e posto, por exemplo, foto da minha família toda harmoniosa. E todos os dias eu quebro pau em casa. Aí não. Aí não posso. Aí realmente eu estou sendo eu estou me negligenciando de uma verdade da minha vida, unicamente para mostrar para o mundo, para as pessoas que tá bonitinho. Então, eu preciso, obviamente, olhar e avaliar isso, tá? Quando transformamos sacrifício em obrigação, tá? Às vezes, eu abro mão de algumas coisas na minha vida porque eu acredito que aquilo é importante, porque eu acredito que aquilo é saudável, só que começa a virar um peso de obrigação. É um estorvo para mim, não é mais qualidade. Eu pegar e acreditar que aquilo é me preservar, é me cuidar, é saudável para mim, porque se torna um estorvo para mim. Eu me sinto na obrigação de ter que postar aquilo. Eu me sinto na obrigação de ter que mostrar aquilo. Eu começo a viver o quê? Uma regra. Não é mais algo tão natural.
algo que eu poderia ter um ganho, uma maturação, né, uma qualidade de vida que até então no início era. Então eu preciso olhar por que está pesando tanto, por que está sendo tão maçante agora fazer aquilo. Quando cedemos à chantagem, reivindicando favores e impedindo o nosso desenvolvimento. Essa questão de chantagem, gente, pode ser uma chantagem emocional e não clara às vezes, mas eu me sinto na obrigação, como eu falei, de fazer algo para o outro, porque o outro fez para mim. E aí eu me sinto na obrigação de fazer para o outro. O outro me deu um presente, eu me sinto na obrigação de dar o outro presente. O outro me pagou uma coisa, eu me sinto na obrigação de pagar para o outro, para eu não ficar devendo. Então começa a me de uma relação saudável, de uma relação com o outro, de entrega, começa a virar uma obrigação. Uma obrigação de quê? De não ficar devendo favores. E aí, eu fico o quê? Nessa obrigatoriedade, Valdinei, obrigado pela presença. Nessa obrigatoriedade de ficar o quê? De tudo que o outro faz pra mim, tudo que o mundo faz pra mim, eu preciso devolver. E se torna uma relação cansativa, se torna uma relação pesada, totalmente pesada. André, obrigado pela presença. Então é importante que o outro pode fazer algo pra mim. O mundo, as coisas no mundo pode acontecer naturalmente para mim. Eu não preciso me sentir endividado, que eu preciso pagar, porque as relações começam o quê? A ficar pautada em pagamento, seja emocional ou seja realmente em questões objetais mesmo, de objetos, de questões materialistas. Então eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Quando sacrificamos nosso bem-estar e nos deixamos levar pela inércia da pessoa que nos acompanha, afastando assim o que gostamos para o que os outros sentem bem. Que é o... Sara, minha linda, maravilhosa, obrigado pela presença. Sara, uma psicóloga arrasa, que foi o curso que eu fiz com ela, dos primeiros socorros psicológicos. Maravilhoso esse curso. Ela, olha, uma mestre assim, que eu não tenho nem como explicar. Então, assim, uma profissional gabaritadíssima para fazer aí esses atendimentos, primeiros socorros, e esse curso maravilhoso aí nos atendimentos de crise, principalmente nesse momento que estamos passando, e também várias outras tragédias, catástrofes e crises que acontecem, né, aí por questões da vida. Então, Sara, obrigado pelo curso, foi realmente maravilhoso. E que fala-se muito, né, sobre se a gente pensar em crise, essa questão em que momento nós estamos também nos negligenciando numa situação de crise da nossa vida. Muitas vezes nós nos negligenciando a uma situação de crise que estamos vivenciando, minha gente, para suprir o outro, para estar com o outro, para que o outro seja suprido por nós, e eu me coloco do lado e não me respeito, que naquele momento eu precisaria o quê? De um espaço comigo. Eu precisaria me cuidar, olhar para as minhas necessidades, olhar para as minhas prioridades, olhar para as minhas fragilidades. Só que aí o que acontece? Eu me coloco de ladinho para ficar suprindo o outro. E não que não possa, gente, é isso que eu tô falando. Não significa que não possa, mas eu preciso olhar se eu não estou me negligenciando no sentido do meu cuidado. Porque para cuidar do outro, minha gente, eu preciso estar cuidado. Tem um texto, um livro que fala isso, né? Cuidando do cuidado de quem cuida. Paulinha, obrigado pela presença. Então, cuidando de quem cuida. Eu preciso me cuidar. Tainã, obrigado pela presença. Se eu não me cuido, se eu não estou saudável, se eu não estou, né, me preservando, se eu não tenho uma saúde mental preservada, se eu não tenho uma saúde física preservada, e quando eu estou falando preservada, eu não estou falando, minha gente, está 100% maravilhoso, eu tenho que estar aí totalmente, não posso mostrar fragilidade, não. Por isso que o autoconhecimento é isso. Eu perceber e eu entender e eu saber das minhas sensações e sentimentos diante das questões que acontecem comigo. Não adianta eu querer cuidar do outro se eu estou em frangalhos, se eu estou totalmente fragmentado por situações que acontecem na minha vida. Porque muitas vezes, gente,
Isso é uma defesa. Eu fico muito disponível para o outro. A negligência que eu tenho comigo é unicamente para quê? Uma defesa para eu não entrar em contato. Então eu fico cuidando do outro, eu fico disponível para o outro, eu trabalho 18 horas por dia, eu sempre estou disponível aí para que quando o outro quer a minha presença ou a minha ajuda, porque eu não vou olhar para mim. Quanto mais eu estou disponível para o outro, menos eu estou disponível para mim. Quanto mais eu estou na vida do outro, mais distante eu estou na minha vida. E isso é negligenciar a si. Eu preciso tomar cuidado com isso. Por isso que eu falei numa live, não venha com essa lorotinha de que eu sou uma pessoa boa, que eu tenho um coração bom, porque eu cuido e eu estou disponível para todo mundo. Não venha com isso. Você está me mostrando a dificuldade que você tem de olhar para a sua vida, de cuidar da sua vida. Você está se negligenciando. E isso é uma das coisas mais graves que nós temos na nossa vida. É se negligenciar para fantasiosamente achar que nós estamos sendo bonzinho, para que o outro me olhe como bonzinho, para que o emprego me olhe como um bom funcionário. Isso não garante. Não garante que você, tudo que pedem para você no trabalho, você faz. Inclusive, você se anula com relação aos seus valores e princípios. Você não tem tempo para cuidar de você. Você não tem tempo para cuidar da sua família. Você não tem tempo para ter uma qualidade alimentar. Você não tem tempo para ter uma qualidade de sono. Achando que você vai ser o funcionário do mês. Achando que nunca vai acontecer nada com você no trabalho. Gente, isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa nas relações, você aceitar determinadas brincadeiras, né, dos amigos, do relacionamento, aceitar determinada postura do outro mediante a você, achando que aquilo vai manter a relação. Só que o copo vai enchendo. O copo vai enchendo, o copo vai enchendo, até transbordar. E aí quando transborda, minha gente, que é o que a gente já falou em algum momento aqui, nós pegamos, a relação entra em crise. A relação entra em crise. E aí o que acontece? Transborda tudo. Transborda tudo, porque aí eu não consigo, eu não aguento mais, porque eu já tô tão no limite que eu fui aguentando, que aí às vezes o mínimo eu não suporto. O mínimo eu não consigo dialogar, eu não consigo ser pontual, eu não consigo ser assertivo, porque tá tão transbordando que eu não consigo mais. E eu não posso, ou seja, eu me negligenciei minha vida inteira, ou por um período inteiro, muito grande, e aí agora eu não dou conta mais, eu tô a um nível de adoecimento que eu entro em crise. E não é o outro, porque às vezes a gente fala que é o outro, o outro me desrespeita, né? O outro me desvaloriza, o outro, Cida, obrigado pela presença, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e lembrando que quando eu falo o outro, eu estou falando de tudo, de todas as relações que eu tenho, empresarial, amorosa, amizade, sociedade, cultura. Não é o outro, gente, é o que eu permito. E eu tenho que entender por que eu permito aquilo. Claro que ser flexível, minha gente, ser flexível, aprender a manejar de uma forma madura e assertiva, isso é importante. Não quer dizer que eu precise ser aquela pessoa, como a gente falou, rígida, que jamais eu vou aceitar determinar isso ou aquilo. Eu não, né, eu quero sair às 8 da manhã, então tem que ser 8 da manhã. Eu não levo em conta os imprevistos, não levo em conta o que aconteceu de repente com o outro. Eu já chego brigando, quebrando o pau, ou então eu saio e não vou mais. Isso é imaturo. Isso é criança. Tá? Isso é o birrento, é o mimado. Eu tenho que manejar de uma forma assertiva e saudável. Eu preciso ver por que aquilo me descompensa tanto. Por que aquilo me desorganiza tanto. É isso que eu tenho que entender. Por isso que para eu entender isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso me perceber. Eu preciso me observar. Porque senão eu sempre vou agir no impulso do que eu estou sentindo. E o sentir, gente, ele serve para que eu possa desenvolver recursos e estratégias para poder ser assertivo
com o outro e transformar as relações saudáveis. Quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos ter. Então, por isso que é importante. Então, eu me negligenciar é eu automaticamente desenvolver uma relação conflitante comigo. Porque com o outro, eu apenas boto um paninho em cima, apenas camuflo. Porque enquanto o outro estiver, eu estiver suprindo, né, suprindo aí o outro, tá bom. Enquanto eu estiver aceitando o que a empresa me pede, né, 18 horas, 20 horas, vai no sábado, vai no domingo, né, faz hora extra e às vezes não pague ok, o banco de horas que não paga, olha, achando que eu tô arrasando na empresa, enquanto eu estiver fazendo isso, ótimo. O dia que você falar não, aí eu quero ver o que acontece. O dia que você falar não pro seu amigo, eu quero ver o que acontece. Porque é isso. Não é apenas passar a mão na cabeça. Luísa, obrigado pela presença. Não é apenas aceitar o que o outro me pede. É eu poder ser assertivo e falar pro outro que aquilo me chateou, que aquilo não caiu bem, que aquilo não foi legal, que eu não estou bem hoje, então por isso que eu não vou estar ficando mais tempo no trabalho. Que eu estou todos os dias aí mais tempo, né, ultrapassando meu horário, por isso que hoje eu não vou ficar, porque eu tenho família, porque eu tenho saúde. Às vezes tem pessoas que elas acham que elas são insubstituíveis. Gente, todos nós somos substituíveis. É triste, mas o que eu posso fazer? É pesado ouvir isso. É pesado ver que pessoas que você gosta, lugares que você admira, a qualquer momento você pode ser substituído. Ou se a pessoa, você faltar, ou você de repente não ir num evento, ou você não ir em determinado compromisso que todo mundo vai e você não vai, você de repente não sentem até sua falta, mas o evento vai continuar. O trabalho vai continuar, vão continuar andando. E aí, às vezes é pesado. Nossa, como que as pessoas estão se divertindo sem mim? Como que as coisas estão acontecendo sem mim? Né? E se eu acredito piamente que ninguém vai se alegrar, ninguém vai se divertir sem mim, e depois eu constato que não, as pessoas se divertem sem mim sim, as pessoas vivem sem mim, aí eu caio a ficha e falo, nossa, não sou nada. Então não, você é, mas você não é o centro das atenções. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Você não é o bam. Você é legal, você é uma pessoa que, né, que eu tenho afeto, é importante esse trabalho que eu tenho, mas você, meu lindo, minha linda, você é substituível. Por isso que o manejar de uma forma saudável é isso. Como eu estou desencadeando as relações da minha vida. Como eu estou mantendo as relações da minha vida. É a base da minha negligência comigo? Eu estou mantendo as coisas da minha vida à base de eu me anular? À base de eu me agredir? De eu colocar os meus valores e princípios do lado? É assim que eu estou mantendo as coisas na minha vida? Olhem, eu já posso dizer pra você que vai ser trágico lá na frente. E não importa se é um dia, um mês, um ano, uma década. Olhem, afirmo pra você. O Hélio colocou aqui, quando comecei a ficar mais comigo, algumas pessoas começaram a julgar como egoísta ou que estou me isolando. Poucos entendem. Claro que poucos entendem. Claro, eu sempre falo para meus pacientes e amigos, como não adoecer ao mundo adoecido. As pessoas não respeitam o espaço do outro. Só que eu tenho que tomar cuidado, Wellington, porque a linha é uma linha tênua entre uma pessoa saudável e uma pessoa arrogante e narcisista. É uma linha tênua, tá? Porque assim, eu não preciso mais de ninguém, eu me banco, eu agora vivo só eu preciso tomar cuidado com isso. Gente, as relações, elas precisam, sabe por quê? Porque eu também me conheço através das relações. Porque é através das relações que o outro vai mostrar pra mim questões que eu não enxergo, questões que eu não quero ver,
né? Eu vou constatar questões em que eu estou na defesa e que a relação com o outro me mostra. Então as relações com o mundo são importantes. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, de eu não chegar a me isolar ao ponto de achar que ninguém mais está ao meu nível. Todo mundo é inferior a mim. Eu sou top, eu sou evoluído, eu sou maduro. Aí que é o mais imaturo, aí que é o mais infantil. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu não passar dessa linha pro narciso e o imaturo, ok. Eu aprender a conviver comigo. A gente não vive sozinho. A gente vive com a gente. Eu sempre brinco isso com o paciente. Eu falo pra ele, você foi viajar o quê? Porque o paciente fala, ai André, fui viajar sozinho, saí sozinho. Eu já pergunto, foi aonde? Com quem? Porque você foi com você. Gente, se eu não consigo suportar a minha presença, como que eu quero que o outro suporte a mim? Se eu mesmo não consigo suportar a mim, se eu estou comigo, eu fico mandando mensagem pro povo, eu quero falar com o povo, porque eu não consigo ficar metade de um dia comigo, porque é desesperador, eu não consigo me manter comigo. Então eu preciso me avaliar. Para isso eu preciso me sentir, eu preciso me observar, eu preciso me olhar. Então, Wellington, é só tomar cuidado com isso, mas realmente as pessoas não entendem. E só quem vivenciou essa presença consigo e gostar, e aprender a gostar da sua pessoa na sua totalidade, ou seja, com tudo que é você, inclusive questões em que você não está satisfeito, questões que é desconfortável, então eu me aceitar na totalidade, só quem vivencia dessa forma pode ter o sabor, sentir o sabor que é estar consigo. O outro não vai entender por causa disso. E ele tem o direito. Quem sou eu para julgar o outro, gente? Quem sou eu para impor ao outro que ele tem que também viver com ele? Que ele tem que aceitar eu estar comigo? Ele tem direito de se colocar, de se posicionar, de falar, de me xingar, de fazer o que ele quiser. Como eu também tenho direito de me posicionar e me colocar. O que não dá é para agredir, né? É pro outro não respeitar o meu espaço e eu não respeitar o espaço do outro. Porque aí vira, gente, uma bagunça. Vira um desrespeito, que é o que a gente tá vendo hoje na realidade que nós estamos nesse mundo, né? Nesse caos mundial. Quem quer e quem não quer. Pronto. O quem quer agride o quem não quer e o quem não quer agride quem quer. Para! Vai tomar conta da sua vida, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer, tá de bom tamanho. Se o outro vai fazer ou não, não importa. Aí sim, eu tenho que avaliar o quê? Por que aquilo tá me agredindo? Por que aquilo me descompensa? Por que aquilo me desorganiza tanto? Será que é porque eu sou birrentinho? Né? A gente vê muito isso em religião. Se você não segue minha religião, você não presta. Gente, a gente tá falando de religião que é uma crença. É o que eu creio. E em geral, qualquer religião, qual que ela prega? O não preconceito, o não discriminar. E muitas religiões, a primeira coisa que ela faz é isso. É ser preconceituoso com o diferente. É discriminar o outro que é diferente de mim. Ah, para de hipocrisia. Para de hipocrisia. O que você fala não condiz. Porque às vezes, no momento lá que eu estou cultuando, é uma coisa. Mas sai de lá, começa a falar mal do povo. Começa a falar de fazer coisas diferentes. E eu tô falando isso de prática, tá, minha gente? Porque enquanto tá lá cultuando, é uma coisa. Sai de lá, faz exatamente o que tava cultuando. Exatamente diferente. Para de ser hipócrita. É aquela coisa. Será? Por que eu tô me negligenciando? Para ser aceito? Na sua religião? Na sua cultura? Mas de noite pula a janela para aprontar? Mas que você se mostra o puritano? A puritana? Porque eu não me banco. Eu não me banco. E aí o que acontece? Eu fico vivendo de personagem. Para de ser hipócrita, cínico, safado. É isso que você é.
Para de olhar do outro, porque é isso, eu olho muito o outro e falo muito do outro pra ninguém falar de mim. Eu jogo na roda, sempre alguém joga na roda pra falar de alguém, pra não falar de si, pra ninguém, pra você no seu holofote, pra você no seu assunto. Para de ser hipócrita, para de ser cínico, para de ser cínica. Toma conta da sua vida, já tá de bom tamanho. E é isso que as pessoas não entendem. É exatamente por isso. A Luísa falou assim: em religião é comum isso, por isso optei por não ter uma. Muita hipocrisia. Passei recentemente por essa situação. Então, Luísa, é isso que eu falo. Não significa que todas as religiões fazem isso, porque não é a religião, gente. É o ser humano. Não é a crença, é o ser humano. Porque até quem não tem crença tem uma crença de não ter crença. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu falo assim, o não fazer nada é fazer algo, é o nada. E quem fala assim, eu não acredito em nada, é acreditar em algo, em nada. Que é o crer. Que é o crer. Então não venha também, às vezes a gente ouve, Ave, você não acredita em nada? Nossa, você não tem medo? Como assim? Para de impor o que você faz, ou o que você acredita, o que você acha que tem que ser as coisas. Quem é você? Quem é você? De ficar falando da vida do outro, de ficar falando disso ou daquilo, do mundo, ou seja lá o que for. Eu tenho que olhar diante do contexto da minha vida, diante do contexto da minha realidade. Não é o que eu quero, unicamente o que eu quero, o que eu desejo. Não, é o que eu preciso, o que dá, o que pode se fazer. Então para de ficar se comparando ao outro e de ficar olhando o que o outro ganha, o que o outro deixa de ganhar. Avalie você. Porque é um peso, gente, fica um peso tão grande que eu fico tentando alcançar aquilo e não vou conseguir, porque o palco do outro não é o meu palco. A minha realidade não é a realidade do outro. E aí eu me sinto o nada, eu me sinto destruído, eu me sinto melancólico, gente, é muito triste isso. É muito triste, porque eu quero ter a vida do outro, eu quero ser o outro. Seja você. Claro, você de uma forma madura, de uma forma saudável, de uma forma assertiva. E para isso, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso me perceber, eu preciso me sentir, eu preciso me perceber, eu preciso me observar. Para isso, demanda um trabalho comigo. Porque ter qualidade de vida saudável, gente, é trabalhosa. Por quê? Porque a todo momento eu preciso voltar para mim. A todo momento eu preciso estar dentro aqui de mim. Então, espero que eu tenha contribuído para você avaliar como está a sua vida consigo. Você está se negligenciando consigo, minha gente? Você está se negligenciando com a fantasia de ter o outro ou as coisas na sua vida? Cuidado. Qualidade de vida saudável é você ter trabalho a todo momento consigo. Porque normalmente a gente tem muito trabalho com o outro, para o outro. E isso não vai te garantir nada, porque nós não temos o controle de nada. Eu espero realmente que esse momento, essa live tenha contribuído, tenha ajudado para que a gente possa despertar, ainda mais no momento que nós estamos, no momento, né, dessa crise mundial, e que possamos parar, agora que tem alguns países, muitos lugares, né, retomando, né, aí os seus convívios externos, saindo de isolamento, que eu não entre na arrogância de começar a meter o pau em quem vai fazer isso ou aquilo. Faça o que você tem que fazer. Tá de bom tamanho? Vamos emanar, né? Energias positivas. Vamos emanar, gente, relações saudáveis. Nas redes sociais, vamos divulgar e escrever coisas saudáveis, coisas positivas. Vamos? Não vamos ficar metendo pau, gente, numa rede social. Que é isso? Que é isso? Jogando indiretinha nas redes sociais? Para!
Tainan colocou, obrigado, André. Entrei no final, mas foram 20 minutos que valeram muito a pena. Que bom, Tainan. Obrigado pela presença. Cida, obrigado. Também gratidão. Obrigado aí pela presença. Porque realmente, gente, eu piamente acredito. Quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos ter. Gente, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? O Wellington também agradece a presença. O Wellington me agradeceu aí pela live de hoje. Juliana, obrigado pela presença. Você que é maravilhosa, minha linda. Vou aqui. Vocês viram, gente, que eu consegui gravar no IGTV? Aí eu me achei tão chique. Mas vocês sabem, né? Aperta, por isso que sai. Eu espero que hoje aconteça a mesma coisa, né? Mas veja, divulgue, minha gente. Divulgue a live. Divulgue quando eu chamar aí vocês sobre o tema da semana. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais a gente pode refletir. Não é que eu sou o bambambam, não é isso, sabe o que é? A gente pode estar refletindo, pode estar trocando. Por isso que eu falo, vão mandando aqui, porque aqui é uma troca. Eu não quero ficar aqui dando palestra. Eu quero que a gente pegue e possa trocar, né? Possa ter aí questões pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente se perceber, pra gente se observar, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Leandro, obrigado também pela presença. Ótima semana pra todos nós. Que possamos ter uma semana em muitos lugares. Amanhã, dia 1º de junho, começa novamente, né, minha gente? O retorno aos poucos dessa nossa convivência aí nas relações com as pessoas externamente, saindo um pouco desse isolamento físico. E eu espero realmente de coração que nós possamos desenvolver qualidade de vida saudável a todo momento, a todas as relações. Também terei uma live, vou aqui divulgar em breve, uma live falando sobre a psicodinâmica das dependências com a doutora Fernanda Piotto, a psiquiatra maravilhosa também. Então, ou seja, temos bastante live, hein, gente? Coisa que eu adoro estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado realmente pelo respeito que vocês têm comigo nesse domingo à noite. À noite aqui, né, minha gente? São quase 11 e pouco já aqui. E aí, quase 7 e pouco aí no Brasil e no mundo inteiro. Em alguns lugares com horários diferentes. Então, obrigado realmente pelo respeito, por estarem sempre comigo. Minha gente, qualquer coisa me chame no privado. Espero que possamos realmente ter o início aí de qualidade de vida saudável maravilhosa. Leonardo, obrigado pela presença. Estou terminando. Espero que você assista aí e me dê um feedback. Quem sabe possamos também conversar de uma possível live, né, Leonardo? Leonardo também um psicólogo infantil maravilhoso e possamos falar aí, quem sabe, sobre dependência na adolescência, que é um tema aí bastante interessante. Tchau, tchau, minha gente. Obrigado.